Como é que estão? Estão bem? Ou estão mal? Pelo jeito estão mal, ninguém responde. Sono? Jéssica, onde é que tu andava ontem, Jéssica? Fiquei com saudades tuas. É? Melhorou a Tainara? Será que ela estava doente? O que ela tem? Um negócio no estômago? Comida? Bebeu demais, garanto. Olha aí, ó. Quem apareceu? Comida? Para diminuir a quantidade. Quanto menos, melhor. Então tá. Então ontem eu tinha começado a revisar as funções que tem a... Certo? E aí eu vi para vocês as funções que são hidroxiladas, né? Então, uma maneira um pouquinho diferente, né? Da gente revisar aqui, né? As funções, não revisando uma por uma, porque não daria tempo, né? São muitas funções, e sim por grupos. O grupo das funções hidroxiladas, certo? Vamos recordar aqui como é que eu fiz, ó. A gente pega aqui, ó, uma base, né? A hidroxila, e hoje já vamos falar um pouquinho mais, né? Ó, essa hidroxila. Tá, primeiro deixa eu colocar as funções aqui para vocês, ó. Você tem que fazer assim, ó. Então, é uma forma de memorizar, né? Vou colocar mais para cima. Certo? Dá tempo de tudo. Certo? Olha aqui, ó. Vocês vão substituindo este R aqui, ó. R é um radical, né? R de radical. Então, por exemplo, a substituição desse Rzinho aqui, tá? É que vai produzindo as funções. Então, por exemplo, ó, comecei colocando assim, ó, letra A. Se este R aqui for um radical alquil, eu não me lembro o que é alquil. Alguns são aqueles radicais que nós conhecemos, ó. O metil, o etil, o propil, né? O carbono, 2, 3. Se for um radical alquil, então nós teremos a função álcool. Tá? Então, os álcoois são formados a partir desses radicais, né? Então, assim, ó, vou dar novamente um exemplo. Álcool etílico. Então, é o radical etil com a hidroxila ali, ó, tá? Então, aqui você tem o radical alquila, radical etil. Etil tem dois carbonos, né? Etil. Se, letra B, for um anel aromático, né? Se a hidroxila, ó, estiver ligada num anel aromático, então aí passa a ser a função fenol. Então, comparando, ó, o anel aromático vocês conhecem, né? Ó, até quem odeia química sabe identificar de longe um anel aromático ligado à hidroxila. Aí passa a ser a função fenol. O fenol é esse composto aqui, mas o nome oficial dele é esse aqui, ó. Hidroxibenzeno. Ele gosta mais do apelido. Fenol. Tá? Letra C. Tá? Se o R for um radical carbonila, o que é a carbonila? Carbonila é aquela estrutura que tem o carbono com a ligação dupla ao oxigênio. Né? Então, se ligado a essa carbonila
estiver a hidroxila, então passa a ser a função ácido. Ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Certo? Vou colocar aqui um exemplo. CH3, ligação dupla OH. Tá? Então, tudo vai depender de quem está ligado a essa hidroxila aqui. Ó. Quem é o R? Quem é o R? Dependendo, vocês então vão tendo as funções, né? As diferentes funções. Certo? E tem mais uma aqui também, ó, que são os enóis, né? Se o R for um carbono insaturado, isto é, um carbono com ligação dupla, certo? Insaturado com ligação dupla. Então, aí nós temos outra função, que é a função enol. São os enóis, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar esse caso aqui, ó. CH2, ligação dupla, CH, e a hidroxila ligada no carbono, certo? Com a ligação dupla. Certo? Aqui vocês têm uma ligação dupla, não esqueça. Então, eu no nome tenho que usar o EN. Esse aqui é o etenol. Etenol, olha o EN. Tá? Então foi o que eu tinha mostrado ontem para vocês. Muito bem. Tá? Já vou voltar aí porque eu quero falar um pouquinho das propriedades. Certo? Bom, agora nós temos também um outro grupinho, são as funções carboniladas. Certo? O que são as funções carboniladas? São as funções que apresentam este grupinho aqui, ó. Carbono, ligação dupla O. Se bem que aqui já tem uma, ó. Tá? Confunde, né? Tanto pode entrar nesse grupo, quanto pode entrar no outro. E tem esse grupinho aqui. Esse grupinho aqui, gente, é chamado de carbonila. É a carbonila. Muito bem. Muito bem. Tá? E daí? E daí nós vamos fazer o mesmo esquema. Ó, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Vamos pegar aqui um radical R, e esse radical estará ligado à nossa querida carbonila, ó, que é o CO, tá? Então, vamos alterando aqui, ó, o radicalzinho, e aí vão aparecendo as funções. Primeira função, letra A, tá? A função cetona. Se este R aqui, ó, se o R, tá? Deixa eu ver aqui. Seria interessante eu colocar mais um radicalzinho ali para vocês. Seria legal. Vou colocar aqui, ó, tá? Mas, né, chamar de R1 e R2. E aí fica mais fácil para vocês fazerem a identificação, tá? Então, se o R1 e o R2 forem alquilas, tipo o metil, o etil, o propil, né? Vocês estão lendo disso aqui, depois eu recordo. Certo? Se for um radical alquila, então nós temos cetonas. Por exemplo, assim, ó. Ó, olha aqui. Qual é a cetona mais famosa? Mateus? A cetona mais famosa? É. A acetona. Não é? É a acetona. Ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Dois radicaizinhos aqui, ó. R1 e R2, né? O nome dela é propanona. É a propanona. Mas popularmente conhecida como acetona, né? A acetona tem vários usos, tá? Removedor de esmaltes,
que mais? Para fazer limpeza, né? Tirada de excesso de gordura. Tá? Para refinar a cocaína também. É por isso que não se. Tá? Ninguém pode chegar na distribuidora de produtos químicos e comprar, pedir assim, daí, né? 10 litros de acetona. Eu vou pedir a tua identificação. Tem que ter a autorização da Polícia Federal para fazer isso. Senão, já vão mirar aí, ó. Tá vendo? Largou o estudo e entrou nas drogas. É verdade. Olha aqui, ó. Letra B. Na letra B, uma outra funçãozinha, ó. Tá? Vamos pegar um dos radicais. Se o radical 2 for um alfóxido. O que é um alfóxido, né? Ó, pensa. Alfóxido, né? Vai ter oxigênio nisso aí. Tá? Vai. Isso aqui, ó. Se for um oxigênio seguido de um radical. Então, vamos montar aqui a fórmula. Para vocês verem. Ru, certo? Carbonila, oxigênio e radical. A função tem aí. Que função é essa aí? Esta aqui é a função éster. Então, os ésteres são compostos carbonilados. Esse aqui. O ataque das minhocas. Era para testar que a gente. Bom, né? Elas estavam funcionando, porque agora elas não estão mais. Está fraquejada. E a letra C, deixa eu mostrar mais uma porçãozinha, tá? Se esse radical 2, por exemplo, for um grupo amino. Isto é, o grupo amino é o grupo NH2. Certo? Se ali no lugarzinho desse radical aqui, ó, entrar o NH2, por exemplo, já vira outra função. Vira a função amida. São as amidas, tá? Então, as amidas, por exemplo, né? Isso aqui é uma amida, ó. CH3, C ligação dupla O, NH2. E as amidas são carboniladas. Carbonila. Tá? Então, existem algumas funções que dá para reconhecer, porque elas têm um grupo comum, ó, carbonila, hidroxila. Agora, tem outras funções que não têm grupos comuns, né? Como, por exemplo, deixa eu passar o traço aqui, ó, os éteres, tá? Agora é avulso. Não sei que letra eu coloco aí. Tá? Sei, eu vou colocar a letra toda de. Ó, éteres. A função éter, por exemplo, é só um oxigênio, ó, não mais do que isso. Tá? Então, ela não encaixa em nenhuma dessas classificações que eu coloquei para vocês. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui CH3O, CH2, CH3. Tá? Aqui, por exemplo, vocês têm, olha o nomezinho, ó, sempre começando pelo menor radical. MET, um carbono, metóxi, e aqui 2 carboninhos, né? Etano. Metóxi, etano. Tá? Então, é a função mais fácil de ser identificada, porque ela só tem oxigênio. Não esqueçam também, gente, que a gente não costuma fazer, né? Porque, não sei, o costume, que todas essas funções, elas podem ser de cadeia fechada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, ó, tem um hétero.
Tá? Esse éter tem quantos carbonos? 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Né? Então, ele é um ciclo. Ó. Ciclo 4, né? Butóxico. Ciclo butóxico. Tá? Então, elas podem ser todas, qualquer uma que eu coloquei aqui, ó, pode ter a cadeia fechada. Tá? E a outra função também que não encaixa para ele é a função amina. Vocês ouviram o barulho ali? Eu ouvi. As aminas. Nas aminas, tá bom, a amina ela pode ter várias representações do grupo funcional. Pode ser NH2, pode ser NH, simplesmente, ó. Ou pode ser só o N. Tá? Existem as aminas. Como, por exemplo, a metilamina. NH2, é uma amina primária. Metilamina. Bom, agora não é a hora da gente revisar isso aí, tá? Nomenclatura. Aqui nomenclatura cai muito pouco, né? Deixa eu ver quem é que está ali. Bom dia, Fábio. Então, bom dia, eu não respondi. Bom dia. Estou bem. Entendeu? Tá, então são algumas funções. Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês, essas funções, é o seguinte, ó, presta atenção. Vocês estão vendo que, eu vou ficar na frente. Ó, nós temos alguns, os elementos que a gente usa aqui normalmente nas funções, que vocês podem ver, ó, são esses aqui, ó, o hidrogênio, tá, né? O carbono, o oxigênio, não é verdade? É verdade. O nitrogênio, tá? São os elementos mais comuns que nós temos aqui nessas funções. Se a gente for colocar, por exemplo, em ordem de eletronegatividade, tá? Isto é, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, né? Ó, veja, o oxigênio ele ganha, né? Hoje, ó, ele é muito mais eletronegativo, por exemplo, que o nitrogênio, que é muito mais eletronegativo do que o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. É só mais, né? Porque a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio é bem próxima, né? A do carbono é 2,5 e a do hidrogênio é 2,1. Bom, tá, e daí? Acontece o seguinte, gente, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Que vocês têm a ordem decrescente, do maior para o menor, né? Ordem decrescente de eletronegatividade. Isso aí, em várias estruturas, vai definir algumas coisas. Como, por exemplo, ó, o tipo de atração intermolecular. Como assim? A atração entre moléculas, né? Se as moléculas vão se unir mais, se elas vão se unir menos. E essa atração, ó, essa atração intermolecular, ela vai determinar o quê? O ponto de fusão, o ponto de ebulição. Tá? Como assim? Quanto mais fortes forem as ligações entre as moléculas, né? Quanto mais elas se unirem, mais difícil de separar, não é verdade? Quanto mais coladinhas, quanto mais unidas estiverem, mais difícil de serem separadas. Então, o que acontece? Tem que aumentar o ponto de ebulição, né? A temperatura em que vai ferver vai ser mais alta. Tá certo? Vai afetar também o quê?
a solubilidade, o fato da substância ser mais solúvel ou menos solúvel na água, tudo isso se deve, gente, ó, a essas ligações aqui, ó, a atração entre as moléculas. Tá? Então, nós temos que cuidar dessas propriedades, né, nessas funções. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Vou apagar essa primeira parte aqui, ó, para mostrar isso aí, tá? Ó, normalmente, essas questões é por comparação, né? Vou pedir para vocês compararem compostos. E aí, o que vocês precisam olhar no composto? Tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar dois compostos que têm aproximadamente a mesma massa. Eu vou pegar o butano. O butano, ele é um hidrocarboneto, né? Só tem carbonos e hidrogênios, cuja fórmula é essa aqui, ó, C4H10. Vamos calcular a massa do butano? Ó, o carbono é 12. 12 vezes 4, 48. 48 mais 10, 58. Tá? Então, massa molecular igual a 58. E vamos pegar também o vinagre, o ácido acético, que tem praticamente, gente, a mesma massa. Ó. O ácido acético é esse aqui, ó, C2H4O2. Certo? Veja que eu não estou colocando só fórmula molecular, para aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Então, aqui, ó, 12 vezes 2, 24. 24 mais 4 dá 28. 28 mais 32, 60. Tá? Então, vejam, ó, a massa molecular do ácido acético é igual a 60. Bem, tá. Eu quero que vocês vejam, e é o que eles vão tentar mostrar para vocês sempre, é isso aqui, ó. Olhem as massas, elas são muito próximas. Portanto, o ponto de ebulição de cada um deles também tem que ser bem próximo. Tá? E aí vocês vão dar uma pesquisada para mim aí. Põe aí para mim. Ponto de ebulição do butano. Deixa eu ver. Tá, ponto de ebulição do butano. Vou tentar. Ponto de butano. Só põe butano que menos 1 grau Celsius. Ó, menos 1 grau Celsius. Tá, agora o ponto de ebulição do ácido acético. Eu assisto em casa. Olhando no computador, eu acho que... Quanto é que dá o ponto de ebulição do ácido acético? Apareceu uma coisa que O que apareceu aí? Isso? É? Certo? Tá vendo? Tá vendo que tu até ficou assim, não pode ser nada. Está sendo mesmo. Tá vendo? Vocês viram que... Como é que o teu nome é? O Vitor ficou assim, ele não quis dar o número, vocês notaram isso? Porque ele achou que era muito diferente do anterior, não é verdade? Mas é exatamente isso aí que vocês têm que prestar atenção. Olha aqui, ó. Os dois deveriam ter praticamente o mesmo valor. 60, então tu daria, ó, 2, 3 graus, né? Mas não, gente, deu 118. E é aí que vão te fazer a pergunta: por que no ácido acético
o ponto de ebulição é tão mais elevado do que no butano. Sabe por quê? Aí vocês têm que pegar a fórmula e olhar, entendeu? O butano é um hidrocarboneto. Tá? Ele é formado só por carbonos e hidrogênios. Ó, CH3, CH2, CH2. Tá? Vou colocar ele aqui para baixo. Ó, o butano. Vou colocar na forma, aquela forma de linha, tá? CH3, CH2, CH2, CH3. Muito bem. Enquanto que o ácido acético, bom, é um ácido, né? É um ácido, então. Tá? CH3, COOH. Certo? Esse aqui é o ácido acético. Tá? Então, aqui você tem o butano e aqui você tem o ácido acético. Agora, preste atenção nas ligações entre as moléculas. Tá? Aqui, ó, gente, como só tem carbono e hidrogênio, a única ligação que pode ocorrer é por contato. Assim, ó. Tá? Uma molécula com a outra. Essa ligação, ó, por contato, é uma força de Van der Waals. Então, no butano, nós temos forças de Van der Waals, que é uma ligação fraca. Que é uma ligação muito fraca. As moléculas estão um pouco unidas. Agora, preste atenção nessa aqui, ó. Atenção agora. Ó, nessa molécula aqui, não. Nessa molécula, vocês estão vendo que tem oxigênio, ó, que é um elemento muito eletronegativo. Estão vendo? Que vai causar, ó, uma eletronegatividade, o hidrogênio também, ó, muito grande. E as moléculas vão se atrair em função dessas cargas. Você vê, ó, eu vou colocar outra molécula aqui. Tá? Vou tentar. Ponto de olho hoje. Né? Vai imaginar. Ó. Certo. Ó, ó, o problema aqui é visual agora. Vai dar certo. Tem que dar certo. Só para ficar bem visível a coisa, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Estão vendo? Aqui vocês têm as duas moléculas de ácido, ó. Então, uma está aqui e a outra está aqui. E vejam que a atração, olha aqui, é entre cargas elétricas. Ó. É muito mais forte. E mais ainda, ó. Gente, quando a atração de uma molécula com a outra é entre hidrogênio e oxigênio, não é força de Van der Waals, como é que a gente chama? Chama de ligação de hidrogênio. Aqui você tem ligação de hidrogênio. As antigas pontes de hidrogênio. Tá? São aquelas pontes de hidrogênio. Que é uma ligação muito forte. Então, o que eu falei para vocês? Para separar moléculas, aquecendo, né? Ponte de ebulição. Para separar moléculas, se elas estiverem muito presas umas às outras, eu tenho que aumentar o ponto de ebulição. Né? Tem que fornecer mais energia. Se elas estiverem fracamente atraídas, eu preciso de menos energia. É isso que explica. Ó, o butano, ele ferve 1 grau abaixo de zero. Por quê? Porque entre as suas moléculas, as ligações são fracas. Então, ele tem ligações intermoleculares muito fracas. Enquanto que o ácido acético, ao contrário, ele tem pontos de hidrogênio, ele tem ligações intermoleculares fortes. Aí ele vai resistindo,
né? As moléculas não se separam, isso é de muita energia. Tá? Então, isso chama-se uma propriedade, né? Agora, vamos para outra. Deixa eu mostrar outra, tá? Também dá para ver aqui pelas ligações. Olha aqui, gente, tá? Presta atenção. O butano, gente, ele é insolúvel em água. Ele é insolúvel, né? Ele é uma substância apolar. Ele é insolúvel. Enquanto que o ácido acético, vinagre, o velho e bom vinagre, ele é solúvel em água. Onde é que eu vejo isso? Tá? O ácido acético, ele é polar. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. Solita, presta atenção. Por que a Solita não estava ontem, não? Estava na praia. Ah, muito bem. Estava na praia. Postou fotos na rede, na praia? Não? Então, não está de acordo com outras pessoas aqui. Certo? Que postam fotinhos naquela mesma posição. Né? 38 fotos iguais. Tá, Jéssica? Tu postou fotos? Foi pra praia? Então, aqui no fundo é falso. Falando nisso, lá, eu baixei um programa lá que troca o fundo das fotos, né? Gente, eu vou começar a me colocar em tudo que é país, né? É verdade, né? Troca assim, pô, funciona bem. Mas é assim que o pessoal viaja. Tá? Eu tenho amigos, às vezes, que põem fotos assim, tal, na seu, na França, tal, nessa época, eu me lembro que eu passei por ele. Eu sempre achando que eu tinha me enganado, sabe? Sempre, mas eu estou velho mesmo. Mas não é. Agora que eu estou. Vou usar isso aí. Vou usar isso aí. Tá? E aí, olha só. Esse aqui é insolúvel. O butano em água. Mas o ácido acético é solúvel. Sabe por quê? Porque olhem o ácido acético. Ó. Vou colocar ele aqui, tá? Olhem só. O ácido, ou os ácidos carboxílicos, como eles têm essas terminações aqui polares, ó, essas terminaçõezinhas, ó, são capazes de se unir com moléculas de água. Olha só. Tá? E isso aí torna um composto solúvel. No caso dos ácidos, inclusive, pode ser tanto pela hidroxila quanto pelo hidrogênio. Tá? São capazes de se unir com moléculas de água. Qual é a ligação? Onde? De hidrogênio também. Tá? Então, tem duas propriedades que vocês têm que cuidar na prova. Primeira propriedade, o ponto de ebulição, ele é maior quanto mais forte for as ligações. Vamos fazer um resumo disso, tá? Ai, que troço que passa chiando aqui. Tem alguma coisa que conecta e desconecta quando faz barulho. Eu não sou nada fotogênico, agora que eu estou vendo. Aliás, até uma coisa que eu noto aqui, ó, os aparelhos, eu tenho uma testa muito grande. Verdade. É verdade.
Deixa eu resumir isso aqui para vocês, então. Peraí. Ó, vocês vão fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Ó. Vou subir dessa forma. O composto, né? Os compostos são mais solúveis. Solúveis. Nossa, segunda vez que eu erro essa palavra. São mais solúveis e têm maiores ou maior, né? Maior ponto de ebulição. Agora, quando a gente fala em ponto de ebulição, fala também no ponto de fusão, tá? Cresce do mesmo jeito. Maior ponto de ebulição, os compostos apresentam, são mais solúveis. E tem maiores, no plural, pontos de ebulição. Bom, aí você vai ter que lembrar isso aqui, ó. Em duas situações, tá? Uma situação, tipo, quanto mais fortes forem as ligações intermoleculares, tá? Intermoleculares. E aí seria interessante. Tá ruim isso aqui. Ó, seria interessante vocês lembrarem disso aqui, ó. As três ligações intermoleculares. A ligação, ó, dipolo instantâneo, que é uma força de Van der Waals, né? O dipolo instantâneo, ele une moléculas que são apolares, né? Moléculas que não têm polos, moléculas apolares, tá? Depois, dipolo permanente. O que é o dipolo permanente? São moléculas que são polares. Moléculas polares. Tá? E as ligações de hidrogênio. São os três tipos, né? Nós temos ligações de hidrogênio. São as pontes de hidrogênio. Ligação. E a Paula? A Paula está ali ou não veio? Onde eu estava até preocupado que ela não estava em aula. E outro dia ela dormiu 2 dias ali, nem se deram conta. Qual desse aí é o episódio do ciclo? O dipolo é o primeiro. É o primeiro. Pode ser dipolo instantâneo ou dipolo intrusivo também, tá? Tem 2 nomes. Bom, então, olhem só. Olhem só. Tá? Aqui, ó, eles podem fazer assim, ó. A força da ligação, ela cresce naquele sentido, ó, para a direita, tá? Vou botar a flechinha aqui. Fazer um esquema para a gente. Vai para essa, tá? Cresce para cá. Vamos fazer. Então, as duas vão dar volta.
Quis te poupar. Fui lá buscar uma caneta, mas disse que era poupar. Eu sei que tu está cansado. A portinha tem mais três. Onde? Abrindo essa portinha. A porta ali? Podia ter me dito isso, né? Teria que ter lá, né? É que ela funciona dois. Tem que ser cantada. Seca muito rápido. Eu acho que ele deixa aberto esse caminho. Ele fecha só no final. Nossa, querido. Você sabe que eu vim agora. Uber agora. E eu dou, né? Às vezes eu não quero conversa. Normalmente eu não quero conversa, né? Eu já mandei taxista ficar quieto. Às vezes tu não tá afim de falar, né? E o cara mandou, você não, amigo, eu não quero falar hoje, tá? Então, mas hoje eu queria. Gente, o taxista, olha só para vocês verem a loucura que as pessoas chegam, tá? Pelos senhores. E eu já tinha ouvido essa teoria de uma. Eu até achei que ela estava de gozação, é uma irmã da minha filha de esposa pequenininha. Cunha, isso, então tá. Assim, ó, dizendo assim, ó, que, gente, quem assumiu foi um sósia do Lula. Vocês ouviram isso? Já ouviram isso? Muitas pessoas chegam nesse ponto, gente. Era um sósia do Lula que assumiu. O Lula morreu. E o cara falando isso. Não, o Lula morreu em novembro. Tá? O senhor não viu? Eu disse, não, não vi, né? Não vi. Gente, quer dizer, a ideia do radicalismo é por isso que eu digo sempre que todos eles são iguais. Tá? De um lado e de outro. São iguais. Então, o radical é o pior ser que existe, é o radical, né? Porque ele não enxerga. Não interessa ele estar do lado direito ou do lado esquerdo. Né? E aí, gente, ele dizendo assim, não, morreu sim. Né? Ele tem até fotos que comprovam que o sósia tem 10 dedos. E eu disse, eu vou dar uma conversa que essa, quero ouvir, né? Quero me divertir. Gente, que loucura isso, né? Que a Globo mandou fazer uma máscara. Me deu lugar para ver, eu tinha vontade de parar e dizer assim, amigo, essa imbecilidade, o homem comprou onde? Porque né, estão vendendo a roda isso aí. Que palhaçada, né? Quer dizer, então, radical tem dos dois lados, né? Assim como o do outro lado, né, afirmavam que o governo do pessoal lá do governo do Lula não havia roubado. Roubaram sim. Roubaram sim. Né? Quase quebraram a Petrobras. Quer dizer, as pessoas têm que se dar conta. Né? E aí elas ficam assim, amando um lado. São todos iguais. Roubaram sim. Né? Se vão roubar de novo, bom, não sei. Né? Mas eu fiquei impressionado. É um clone. É um clone. O senhor não nota que até a voz está diferente? O cara teve um câncer. Né? Daqui a pouco vão dizer que o Pelé não morreu. Ele vai entrar em campo amanhã. As pessoas podem ser tão bestas. Eu estou fora disso aí. Eu estou fazendo uma campanha a partir de hoje, que é a seguinte. Está sendo gravado, é bom que grave, né, para a posteridade. Eu vou entrar em contato com as autoridades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós vamos separar. Chega. Chega. Eu sou separatista. Está gravado aí? Tá. Tá? Eu sou. Chega. Cansei do Brasil. Cansei do Brasil. Muito mais. E em Santa Catarina, que está me ouvindo também, nós vamos anexar só o litoral. E aquela partezinha ali das malhas, Blumenau, Itajaí, né?
Pronto. Resolvi o problema. As 3 ligações. E aí vocês vão fazer assim, quer ver? Ó. Vocês vão colocar aqui as principais funções orgânicas, tá? Ó. Dipolo induzido, moléculas apolares, só escrevam aqui. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, tá? Compostos que apresentam somente carbono e hidrogênio. Alcanos. Vou colocar aqui, né? Estamos revisando. Alcanos, alcenos, aromáticos, certo? Esses compostos, gente, eles, entre as suas moléculas, apresentam uma ligação muito fraca. Muito fraca, tá? Agora vamos avançar um pouquinho mais, ó. Quem é que tem dipolo permanente? Moléculas são polares, tá? Assim, ó. Cetonas, aldeídos, certo? Essas são funções e tem uma função que é uma droga. Não é uma droga assim de tomar, é uma droga que é uma droga, tá? Que são os éteres, ó. O éter, ele fica aqui, ó, a meio caminho. Ele é um pouquinho polar e muito apolar. Então, deixa o éter ali no meio, tá? Cetona, aldeído, ésteres, certo? São compostos que apresentam dipolo permanente, tá? Então, ó, preste atenção. E aqui na ponta direita, que é o que nos interessa, na ponta direita, na direita, ó, vocês vão colocar assim, ó, álcoois, ácidos carboxílicos, amidas, tá? Bom, essas funções a gente consegue, né, classificar. Tá, e daí? E daí, assim, ó, certo? Anotem agora assim, ó. Para a direita, os compostos vão apresentar, ó, maior ponto de ebulição e são também mais solúveis. Tá? Então, eles pediram para vocês comparar, desde que eles tenham massas bem próximas, né? Tem massa próxima, para fazer comparação. Então, se compararem, ó, álcool, ó, Matheus, um álcool com uma cetona, tem que dizer, ó, o álcool tem maior ponto de ebulição que a cetona e é mais solúvel que a cetona. Tá? Então, por aqui, ó, vocês conseguem matar a questão, ó, por esse maravilhoso quadrinho. Vocês conseguem matar a questão aqui. Certo? E aí vocês encaixam as funções bem direitinho. Tá ok? Muito bem. Então, na hora, já aí. Não. Tá, né? Aí na próxima, na nossa próxima aula de revisão, aí eu vou revisar a isomeria e as reações orgânicas. Por favor. Trouxe o seu presente de cacau? Não trouxe, não trouxe meu. Hã? Não trouxe meu. Não, trouxe mesmo? Não, eu está guardado. Tá? Eu está guardado. Quando tu trouxer o meu presente, eu trago. A gente troca, sabe? Não, mas eu esqueci. Mas garanto que não esqueceu de dar o presente para o. Nem no início do ano. Não fui eu, senhor. O Davi? O Davi. Foi a Paula que comprou para ele. Então nós temos um problema, porque a Paula disse que foi tudo.
Já foi. Não quero fazer intriga de você, mas ela falou. Um beijo para todos. Chocolatinho da vida, né? Tá fácil. Então não esqueçam, é um clone. Já tinha ouvido isso ou não? Nunca ouviu? Ah, então é que coisa boa. Nunca ouvi isso. Isso é para vocês. Beijo por isso. Cuidem-se, tá? O cara traz brownie e não oferece para ninguém. Tá bom isso aí, Matheus? Tá, né? Não tem mais um aí sobrando? Obrigado.